Eu sei que me faz mal, mas continuo fazendo. Essa frase, ela aparece com muita frequência, quando alguém começa a se observar com mais honestidade. E ao contrário do que muita gente acredita, isso não tem relação direta com fraqueza, com falta de força de vontade ou incapacidade de mudar. E nesse vídeo, eu quero te ajudar a entender por que certos padrões continuam se repetindo, mesmo depois de você já ter entendido racionalmente de onde eles vêm. E principalmente, o que significa elaborar uma experiência emocional. E não apenas compreendê-la intelectualmente. Existe uma confusão muito comum entre consciência e elaboração. Consciência é quando você entende, consegue explicar, reconhece a origem de um padrão. Elaboração é outra coisa. Ela acontece quando aquela experiência deixa de produzir uma reação automática no teu corpo e no teu emocional. Enquanto algo ainda dispara ansiedade, medo, culpa, raiva ou paralisação, aquilo não virou passado. Mesmo que você saiba exatamente por que aquilo aconteceu. Por isso que tantas pessoas dizem, eu sei exatamente por que isso acontece comigo, mas continuam fazendo. O comportamento repetitivo, ele não é guiado pela lógica, ele é guiado por uma memória emocional. O sistema emocional aprende por vivência, não por explicação. Ele registra estados, sensações, contextos e tende a repetir aquilo que ele já conhece, mesmo quando esse conhecido te machuca. Por isso, muitas pessoas se percebem presas em relações, escolhas ou hábitos que elas sabem que fazem mal a ela. Se esse tipo de explicação te ajuda a compreender melhor teus próprios padrões, esse canal existe exatamente para isso. Tu pode te inscrever agora e curtir esse vídeo para continuar acompanhando os próximos conteúdos que aprofundam esse mesmo tipo de entendimento. Do ponto de vista emocional, a repetição não é punição nem autossabotagem. Ela é uma tentativa inconsciente de resolver algo que ficou aberto. O psiquismo ele retorna a cenários semelhantes na esperança de que dessa vez a experiência tenha outro desfecho. O problema é que repetir não cria novos recursos, apenas representa a mesma estrutura emocional. Experiências vividas sem suporte emocional suficiente não se integram como passado. Elas ficam ali registradas como estados ativos. Por isso que em determinadas situações a reação é desproporcional ao presente. O corpo responde como se tivesse em outro tempo. A mente entende que não é mais aquilo, mas o sistema emocional ainda reage como se fosse. É comum a gente ouvir pessoas dizendo que já mudaram de contexto, de relação, de fase da vida, mas continuam sentindo as mesmas coisas diante de situações parecidas. Isso não significa que nada mudou, significa que algo ainda não foi elaborado. Elaborar não é apagar o passado, não é esquecer o que aconteceu. E também não é evitar pensar sobre isso. Elaborar é permitir que aquela experiência seja revista, reorganizada, integrada com os recursos que hoje existem em ti. Quando isso acontece, a memória continua acessível, mas deixa de governar o teu comportamento. Em muitos casos, esse processo ele não acontece de forma espontânea. Não porque a pessoa não tenta, mas porque certas experiências elas foram vividas em um tipo de solidão emocional. Nesses casos, o acompanhamento profissional ele pode ser fundamental para que essa elaboração ela realmente aconteça dentro de ti. Mudar não é apenas entender melhor. Mudar é permitir que o emocional seja atualizado pelo presente e não mais governado pelo passado. E eu gostaria, nesse momento, muito de saber
se tu consegue nomear em poucas palavras qual é o padrão que tu percebe que entende racionalmente, mas que emocionalmente ainda se repete. Pode ser um comportamento, uma reação, um tipo de relação, ou mesmo uma situação que sempre volta. Se fizer sentido para ti, escreve isso agora aqui nos comentários, porque nomear já faz parte do teu processo de elaboração. Até a próxima!